paz, queridos. Uma boa noite para os queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. E eu creio que está, porque é um Deus presente, é um Deus conosco, né? Sinta-se à vontade aí, onde você estiver neste momento, para receber aí uma palavra do Senhor sobre a sua vida. Aproveite esse momento aqui inicial, compartilhe já esse link aí com alguém, para que ele também possa ser alcançado, ser abençoado. Esteja atento aí, porque realmente Deus tem uma palavra maravilhosa, né, para nós nesta noite. Aproveitando também esse momento aqui, quero lembrar os irmãos que no próximo sábado nós teremos Fire, uma programação especial, uma programação também abençoada, que Deus tem reservado e preparado para nós, a toda uma equipe aí por trás dos bastidores, preparando um momento abençoador para a sua vida no próximo sábado. Então, próximo sábado, agende aí, Fire. E nesta noite, Tadel, treinamento avançado de líderes. Deus tem colocado no nosso coração aqui uma palavra, e o tema da mensagem desta noite é: quando o momento for contrário, o que fazer? 1 Samuel capítulo 30, versículos de 1 a 20. Quando o momento for contrário, o que fazer? Queridos, todos nós, de repente, quando estamos depois de um dia de trabalho, estamos cansados, um dia de trabalho, queremos chegar em casa e poder descansar, de repente chegar em casa e encontrar os filhos, a esposa, de repente chegar em casa e encontrar, de repente, uma janta preparada. Quantos de nós, de repente, estamos na época de sairmos em férias, desfrutarmos das férias? Muitos de nós não contamos os dias, as horas, por quê? Porque nós vamos descansar, né? Depois de um ano de trabalho, um ano, de repente, de muito cansaço físico, emocional, e aí chega o momento agora de descansar. Tudo que nós queremos, então, é descansar, né? E aí, nesse contexto aqui, né, nós vamos, né, desenvolver esse contexto todo aqui, e nós vamos encontrar que Davi estava voltando, para a cidade onde ele estava ali acampado, estava ali com as suas famílias ali, Davi e seus soldados. Eles haviam saído para uma guerra, para uma batalha, mas aí não vamos adentrar nesse contexto, mas aí eles são impedidos de irem à guerra, e aí então eles são também orientados a voltar para a cidade. Então eles estão voltando para a cidade, e nesse contexto eles encontram então uma cidade numa situação que eles não imaginavam, né? Acredito, queridos, que todos nós aqui já passamos por momentos difíceis. Acredito que todos nós já passamos por momentos de não saber o que fazer, né? Momentos talvez de desesperos, momentos em que muitos talvez, possivelmente, pensaram assim: olha, não dá mais, vou desistir. Eu já não consigo mais, eu não tenho forças, eu não sei o que fazer, para mim chega. Davi, neste contexto, queridos, ele estava diante de um momento muito difícil. Olha só o que diz em 1 Samuel, capítulo 30, versículos de 1 a 3. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Davi e seus homens, que eles voltam então para a cidade e encontram esse cenário. Eles encontram essa situação, uma cidade completamente destruída. A cidade então havia sido atacada pelos inimigos, né? Não encontraram as esposas, né? A sua família, não encontraram seus bens, né? E aí? Este era o cenário, né? Quem sabe você, querido, tem se encontrado ou se encontra também nessa mesma situação.
você se encontra em um momento na sua vida onde você também já não sabe o que fazer. De repente você tem perdido os seus bens, aquilo de repente que você tem conquistado ou conquistou com muito trabalho, com muito esforço. Tem perdido de repente nesse momento a sua família, de repente tem até desistido dela, não tem nem encontrado forças também para lutar. Tem encontrado de repente dificuldades aí nos relacionamentos. Quem sabe você vive um momento hoje onde o diabo tem roubado os seus sonhos, e você de repente também tem desistido até de lutar por eles. Quem sabe você tem perdido a esperança, quem sabe você tem perdido a fé, quem sabe você tem desistido de Deus, quem sabe você esteja nesse momento diante do caos. E diante do caos, diante de uma situação que não sabemos o que fazer, como agir, de repente nesse momento, é possível que nos encontremos talvez desanimados, tristes, de repente abatidos, sem esperança, sem motivação para agir, sem motivação para avançar, cansado. De repente o cenário hoje que você vê como sendo um cenário difícil, de repente seja um cenário da sua liderança, né, da sua célula de repente, do seu ministério, né, os seus liderados. De repente você está desanimado, sem forças, já não sabe o que fazer mais. De repente você tem estado nesse momento pensando, chega, para mim não dá mais. Então, queridos, Davi em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4, olha só o que acontece. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Olha só, diante daquele cenário, é até compreensível o contexto do choro, mas a palavra de Deus diz aqui que eles choraram em alta voz até não terem mais forças. Ou seja, choraram tanto que aí já somado ao cansaço, chegaram a um momento de já não terem mais forças para mais nada. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Quem sabe, de repente, em meio àquele cenário todo, ao cansaço, de repente, vão pegar essas pedras e que vão atacar. Olha o que você fez conosco, Davi. Olha a situação. Cadê as nossas famílias? Cadê os nossos filhos? Cadê os nossos bens? Davi, não vão acabar com você, Davi. De repente, em meio a alguns, de repente, não, calma. De repente, ali, em meio a todo esse desespero, alguns, de repente, se levantando, tentando abafar o caso. Mas a palavra de Deus diz que os homens tentavam ou falavam em apedrejá-lo. A reflexão, queridos, apresentada aqui nesta noite é: o que fazer quando o momento for contrário? O que fazer quando nós estivermos diante do caos? O que fazer diante de um cenário desfavorável? Primeiro ponto, quero compartilhar com vocês: diante desse cenário, busque forças no Senhor. Busquemos a força do Senhor, busque forças, e essas forças só podem vir do Senhor, queridos. Olha só 1 Samuel 30, versículo 6. Davi, porém, fortaleceu-se no seu Deus, no Senhor seu Deus. Ele consegue, em meio a essa situação, ainda, olha, a minha saída aqui é me fortalecer no Senhor. Era fácil naquele momento? Claro que não, mas ele tinha consciência de que ele precisava se fortalecer no Senhor. E aí nós entendemos, queridos, que, primeiro ponto, quando você se encontrar diante de um cenário desfavorável, onde talvez você já não encontre mais forças, ou não saiba mais o que fazer, um momento realmente de profunda tristeza e lamentações, busque forças no Senhor. Reconheça que a nossa força vem dele. Davi já havia tido em outro momento, querido, essa mesma postura, de buscar forças no Senhor. Em um desses momentos foi diante de Golias, né, do gigante.
né, aquele contexto todo onde Golias se apresenta diante do povo ali, diante do povo de Israel ali, diante do rei Saul, e ele afrontando o Deus Todo-Poderoso, dizendo que não havia homem que pudesse se levantar e guerrear e lutar contra ele. De repente aquele momento era um momento de desespero aí ao redor ali daquele local, daquela cidade, todo mundo de repente falando nisso, e aí no meio desse cenário, encontrava-se Davi. De repente ele estava até ouvindo que um homem aí, um gigante, o Golias está falando aí que não tem ninguém que possa se levantar. E aí eu fico imaginando Davi, como? Vocês não vão fazer nada? Ele tá falando do nosso Deus, isso é uma humilhação. Como é que é? No meio desses homens aí, desses soldados, estavam os seus irmãos. Vocês não vão fazer nada. E aí o que acontece? Eu vou guerrear. E aí, sai para lá, Davi, olha para você. E Davi consegue ir até Saul. E aí, olha só, eu vou guerrear, coloque em mim. Saul, olha só o que Saul fala: você não pode lutar contra esse filisteu, pois você é apenas um menino, e ele é soldado desde a juventude. E aí, Davi, para convencer Saul, mas eu já lutei com um leão, eu já matei um urso também, eu consegui matar um leão e um urso. Será que ele estava querendo o quê? Contar vantagens? Não, ele estava querendo dizer que ele sabia que ele sozinho não teria condições de fazer isso, mas ele sabia que a força dele vinha do Senhor, e em meio a uma situação adversa, difícil, ele sabia que no Senhor ele tinha forças para isso. E aí olha só, Jeová me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos desses filisteus. Finalmente então Saul concorda, então vai lá. E aí coloca de repente a armadura nele, mas a armadura é pesada, ele não tinha estatura para usar aquilo ali. Não, então vamos embora, tira isso aqui de mim e tal. Olha só, a fé de Davi, queridos, não estava baseado em fantasias, em ilusões. Ele não estava olhando aquele momento como sendo aquele cenário ali complicado, como sendo uma situação qualquer, não. Ele tinha consciência, mas ele sabia no nome de quem que ele estava indo. Ele sabia que ele estava indo no nome do Senhor. E aí Golias então olha para Davi com desprezo: esse garoto aí, rapaz, eu vou dar um chutinho nele, ele vai cair para lá. Olha só, fez pouco caso, queridos. Por acaso, olha só o que Golias fala: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Olha para mim, né? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu, Davi sabia quem estava com ele: olha só, você vem contra mim contra espada, com lanças e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres dos exércitos filisteus, às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus aqui em Israel. Está lá em 1 Samuel 17, 42, né? Então, Davi vence Golias, e aí então Saul e seus soldados recuperam ali a coragem e tudo mais. Outros personagens, queridos, que se fortaleceram também no Senhor: Josué e Calebe. Né, esse contexto onde estavam visualizando a expectativa da terra prometida. Eles espiaram a terra por 40 dias, diz a palavra. Viram que lá havia muita coisa boa, cachos de uva, romãs, figos, leite e mel. Entretanto, a maioria preferiu admirar, observar, levar em consideração a adversidade, né? E falar assim: as cidades são fortificadas, muito grandes. E também ali nós vimos, sabe o quê? Filhos de Anak, ou seja, gigantes. Olha, queridos, o verdadeiro líder, o verdadeiro homem de Deus, aquele que verdadeiramente confia no Senhor, eles conseguem enxergar além das adversidades, além desses obstáculos que se levantam para tentar impedir a nossa ação. O verdadeiro líder age como Calebe, que tomou a frente e disse: olha, certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela.
né? E aí outros continuaram falando assim, a temer, a reclamar, sabe? Mas é terra que consome os moradores. Espera aí, nós somos como gafanhotos, né? Aos olhos dele. Aí se levanta um outro homem de Deus, um verdadeiro líder. Olha só, logo todos então começaram a inflamar, a murmurar, a questionar. Mas aí olha só, Josué se levanta com Caleb e diz assim: ei, não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. O Senhor é conosco, não os temais. Que tipo de líder tem sido você diante de uma situação adversa? Você tem olhado para os problemas e tem de fato, o problema não é ver a dificuldade, mas a questão está nas nossas atitudes, na nossa postura, em como nós vamos encarar essa situação. Vamos encarar com murmurações, com questionamentos, vamos encarar com um olhar negativo, com pessimismo, achando que nós não vamos conseguir, que não teremos forças. Não, precisamos enxergar que acima de nós, acima das nossas forças, está a força do Senhor, que está conosco, que vai à nossa frente. As nossas atitudes, queridos, farão a diferença. A nossa postura, o nosso posicionamento, a forma como nós enxergamos a situação faz toda a diferença. Qual tem sido a sua postura, líder? Qual tem sido, como você tem reagido diante das dificuldades? Como você tem reagido, pai, mãe, filho? Como você tem reagido no seu trabalho? Como você tem reagido no dia a dia diante das adversidades? Qual tem sido a sua atitude diante do aparente caos? O que fazer quando o momento for contrário? O que fazer diante do caos, diante de um cenário desfavorável? 1, busque forças no Senhor. 2, segundo ponto, ore. Busque as respostas e as ações do que fazer no Senhor. Em meio a esse momento é possível que nós muitas vezes nem pensemos no que fazer da forma como devemos pensar, porque estamos tomados por emoções, por sentimentos, por cansaço. Mas o que acontece? Nós já buscamos as forças do Senhor e agora, Senhor, o que eu devo fazer? Como agir? Voltando para Davi, chegando, né, com seus soldados, chegando à cidade. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? A palavra de Deus diz que Davi também estava ali angustiado, cansado, certamente. Mas olha só, ele busca então forças no Senhor e conversa com Deus. E aí, o que eu devo fazer? E se eu for, eu vou alcançar? E o Senhor respondeu: olha só, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. A palavra de Deus foi uma palavra tipo assim, de garantia. Ele já sabia então que ia conseguir, porque Deus havia dito, né? Aí eu pergunto, temos buscado respostas em Deus? Você tem buscado as respostas no Senhor nesses momentos de dificuldade? Temos buscado a orientação de Deus para todas as nossas decisões? Temos tido um momento de fato, um momento a sós com Deus? Um momento de intimidade? Né? Será que nós temos de fato buscado a vontade de Deus e colocado em prática a vontade que o Senhor tem para cada um de nós? Temos dado o devido valor ao Espírito Santo que está em nós, que age ao nosso favor? O que fazer, queridos, quando o momento for contrário? O que fazer diante do caos, diante de um cenário desfavorável? Terceiro ponto, confie no Senhor. Ele providenciará e direcionará o que fazer e como fazer. É Deus que apresenta as estratégias. O crescimento da nossa célula, o crescimento do nosso ministério, o nosso crescimento como líder, seja lá qual for a posição que você tem hoje, né, na igreja, o nosso crescimento vem do Senhor. É Ele que nos apresenta as estratégias, é Ele quem nos diz como fazer, o que fazer. Precisamos ter somente o coração aberto, um coração sensível. Precisamos ter os nossos olhos abertos para enxergarmos a vontade do Senhor para as nossas vidas. Mesmo que de repente você não consiga enxergar o propósito de Deus para a sua vida, mas confie que o Senhor está à frente, direcionando e providenciando todas as coisas. Não desista, querido,
Não fique se lamentando porque, de repente, a sua célula não está crescendo, ou não está crescendo da forma como você gostaria que crescesse. Não fique se lamentando por uma situação que você gostaria que fosse X e a Y. Confie no Senhor e não desista. Olha só, 1 Samuel capítulo 30, a partir do versículo 10 a 15. Diz assim, olha, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uva passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou, a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu, sou um homem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe. E incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou, você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele disse, jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu Senhor, e te levarei até eles. Diante do caos, queridos, nos apropriemos das promessas do Senhor, da força do Senhor. Tomemos para nós a palavra de Deus, sabe? Reconheçamos que Deus é que vai nos apresentar as estratégias. Se nós não tivermos, oh Deus, de fato nós não temos capacidade em nós mesmos, mas Deus nos capacita. Deus nos faz enxergar por onde devemos passar, como devemos agir. Nós precisamos tão somente confiar no Senhor, crer que diante do caos, o Senhor tem a saída, o Senhor tem as estratégias, né? Tomemos para nós a palavra de Deus que garante a nossa vitória. Tomemos para nós a ação do Senhor favorável. É o Senhor que vai adiante de nós endireitando os caminhos. Olha só, pensemos em Salmo 73, versos 26, diz assim, ó, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Em meio ao caos, quando você se apresentar diante de um contexto cansado, abatido, busque forças no Senhor, converse com o Senhor, busque estar em contato com o Senhor, porque certamente o Senhor vai te dizer, ó, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Você é valente, você é corajoso. No demais, irmãos, Efésios 6:10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha só o que diz Isaías 41, versículo 10, não temais porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, e eu te esforço e te ajudo e te sustento com a minha destra da minha justiça. O que diz Salmo 23, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. É desta forma que nós devemos nos apresentar diante do Senhor, quando tudo for desfavorável, confiando na sua palavra, confiando nas suas promessas, confiando na garantia da vitória sobre as nossas vidas. O que fazer, queridos, então, quando o momento for contrário? Quando estivermos, então, diante do caos, diante de um cenário desfavorável? 4º ponto, paciência. Seja paciente, espere no Senhor. Olha só, 1 Samuel 30, versículo 16 e 17. Quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo, ou seja, quando ele levou até os inimigos, né? Comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. Davi os atacou no dia seguinte. Calma, queridos.
Alimente a paciência. Não tente fazer tudo de uma vez. Não tente fazer de qualquer jeito. Não tente fazer sem estratégia. Não tente fazer sem a oração, sem a direção do Senhor. Espere o momento certo para que as coisas aconteçam. Muitos de nós, de repente, estamos perdendo a oportunidade do crescimento enquanto líderes, porque estamos fazendo de qualquer jeito, sem, de repente, um planejamento, sem uma estratégia, sem a oração, sem a confiança no Senhor. Estamos fazendo por nós mesmos, e aí estamos, de fato, perdendo tempo, perdendo a oportunidade da conquista, da vitória, porque em nós não encontraremos, em nós, estratégias, forças, direção, já que as estratégias têm que ser de Deus, a direção tem que ser de Deus, e a força tem que vir do Senhor. O que fazer diante do caos? Quinto ponto, já estou concluindo. Seja persistente, não desista. Davi, 1 Samuel 30, 18 a 20, Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Queridos, o que fazer diante do caos? Nós temos aqui alguns pontos apresentados, algumas reflexões levantadas nesta noite. E eu tenho certeza absoluta que são pontos, reflexões, uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Esteja atento, esteja com o coração aberto, sensível, para tomar para si esta palavra de Deus e colocar em prática, para que possamos ter a mesma vitória que Davi nesse contexto teve. Concluindo, queridos, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confiemos, portanto, no Senhor, para que diante desses contextos adversos, diante das aflições, diante de um contexto desfavorável, nós possamos não ser abalados, atingidos, não ser jogados por terra, mas certamente não seremos abalados, porque permaneceremos no Senhor, e os que permanecem no Senhor, permanecem para sempre. Mas os que esperam no Senhor, Isaías 40, capítulo 40, verso 31, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Queridos, temos sim lutas, aflições, temos sim momentos de muita tristeza, isso é fato. A palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições. Essas aflições, eu entendo, no mundo nós teremos momentos difíceis, momentos em que você de repente vai estar cansado mesmo, vai estar aflito, vai estar angustiado, vai estar triste. Sim, é bem verdade, queridos. Mas olha só, busquemos forças no Senhor, oremos a Deus, confiemos no Senhor, esperemos nele, que pode todas as coisas, sejamos persistentes, porque certamente a vitória virá. E eu digo, a vitória já veio em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Mas pode ser também que nós, mesmo estando de repente, pode ser que nós, muitas vezes, nós mesmos aumentemos as muralhas. Pode ser que nós mesmos estejamos levantando esses obstáculos, sabe? De repente, nós mesmos estamos alimentando o caos. Pode ser também que apenas nós estamos olhando uma situação como sendo uma situação crítica, quando, na verdade, é apenas um olhar sem fé. Que a palavra de Deus possa alcançar o seu coração nesta noite, e que, diante do caos, olhe com fé, confie no Senhor, porque certamente a vitória virá para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, para os seus negócios, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo continue
alimentando essa palavra no seu coração. Amém? Deus abençoe, queridos.